Como dizia Richard Baxter, primeiro luz, depois calor. Este é o despertamento espiritual com os atalaias missionários. Olá pessoal, eu sou a Elizabeth e este é o canal dos Atalaias Missionários. Eu sou o Nilson Antunes e já aproveita e se inscreva no canal e ativa o sino das notificações. Sejam bem-vindos a mais um Despertamento Espiritual podcast aqui no nosso canal e mais uma vez estamos disponíveis para clarificar e esclarecer aquelas questões diárias acerca da Bíblia e da vida cristã. E o tema de hoje é: quem foi o apóstolo Paulo? Antes de começar, recomendamos que ouça esse podcast com muita atenção, com um caderno de anotações e consulte os versículos que nós aqui expomos na sua Bíblia. Sem mais voltas, vamos ao nosso tema de hoje. O apóstolo Paulo foi o autor de 13 dos livros do Novo Testamento, que fundou várias igrejas no início do cristianismo. Ele não seguiu Jesus durante o seu ministério, mas teve uma visão de Jesus mais tarde. O ministério de Paulo se concentrou em todos que não eram judeus. O jovem Saulo, perseguidor dos cristãos. Na sua juventude, Paulo era mais conhecido como Saulo. Ele era judeu da cidade de Tarso e era do grupo dos fariseus, como seus pais. Saulo estudou em Jerusalém debaixo de Gamaliel, um dos professores e teólogos mais famosos dos judeus. Saulo teve uma educação privilegiada. Ainda jovem, Saulo assistiu ao apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão. Depois, ele se tornou um perseguidor ativo da igreja. Na sua campanha contra os cristãos, Saulo jogou muitas pessoas na prisão. Ele tinha o apoio do sumo sacerdote e se tornou famoso por ser um grande perseguidor. Referência bíblica encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 a 2. Vamos falar da conversão de Saulo. Um dia, enquanto ia a caminho de Damasco para prender mais cristãos, uma luz brilhou e o cegou, e Saulo ouviu uma voz lhe perguntando por que ele o estava perseguindo. Por que ele perseguia os cristãos? Essa voz era Jesus. Podemos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 4 a 6. Saulo ficou cego e ficou esperando em Damasco, como Jesus tinha ordenado. Então, Jesus enviou um homem chamado Ananias para falar com Saulo. Ananias impôs as mãos sobre Saulo e ele tornou a ver e foi batizado. Podemos ver no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 17 a 19. Desse momento em diante, Saulo foi um homem diferente. Logo, Saulo começou a pregar sobre Jesus. Saulo foi para Jerusalém, mas os cristãos de lá tinham medo dele. Somente um homem ficou do seu lado, que era Barnabé. Ele os convenceu que Saulo realmente tinha se convertido, mas alguns judeus quiseram matar Paulo por causa de sua conversão. Por isso, a igreja enviou Saulo, que é Paulo, para a sua cidade de Tarso. Paulo, o escritor que depois se converteu, Paulo se tornou um dos grandes teólogos do cristianismo. Ele escreveu 13 cartas que entraram no Novo Testamento, de Romanos a Filemão. Algumas dessas cartas foram enviadas às localidades específicas ou serviam como cartas circulares dirigidas às diversas congregações. Seus ensinamentos explicaram sobre a salvação em Jesus e como deve ser a vida cristã. Paulo foi usado por Deus para encorajar e ensinar a todos que leem a Bíblia. O ministério de Paulo. Durante algum tempo, Paulo ficou em Tarso. Mais tarde, Barnabé decidiu levar Paulo para Antioquia, onde durante um ano os dois fizeram um ótimo trabalho. Podemos ver no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 25 a 26. Depois, o Espírito Santo escolheu Paulo e Barnabé para uma viagem missionária. A primeira viagem de Paulo.
Na sua primeira viagem, Paulo e Bernabé foram para Chipre, onde pregaram, e Paulo repreendeu um mágico chamado Elimas por tentar impedir sua missão. Como Paulo disse, Elimas ficou cego. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 9 a 11. Depois eles foram a Perge e seguiram para Antioquia da Psídia. Os judeus expulsaram Paulo e Bernabé de Antioquia e eles foram para Icônio. Depois eles foram para Derbe, onde o povo pensou que eles eram deuses e tentou lhes oferecer sacrifícios. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 11 e 13. Quando pregaram a adoração a Deus, o povo mudou de ideias e apedrejou Paulo, mas ele sobreviveu. Paulo e Bernabé foram para Derbe, depois voltaram para Antioquia, passando por algumas cidades que já tinham visitado. Algum tempo depois, Paulo e Bernabé foram para Jerusalém para debater sobre as cerimônias judaicas. A igreja decidiu que não era necessário obedecer à lei de Moisés. Paulo e Silas voltaram para Antioquia com essa mensagem que alegrou os gentios. Mais tarde, Pedro visitou Antioquia e Paulo repreendeu por sua hipocrisia de manter as aparências apenas quando os outros judeus estavam por dentro. Gálatas, capítulo 2, versículo 11 a 13. A segunda viagem de Paulo. Quando estava preparando a segunda viagem, Paulo se desentendeu com Barnabé. Por isso, eles foram por caminhos separados e Paulo viajou com Silas e Timóteo. Em Troade, Paulo recebeu uma visão para ir para a região da Macedônia. Podemos ver no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 9 a 10. Lá, eles foram presos e depois libertos miraculosamente por um anjo, convertendo o carcereiro. De seguida, foram para Tessalônica. Depois, foram para Bereia, onde as pessoas analisaram tudo o que Paulo disse e muitos creram. Mais tarde, Paulo seguiu para Atenas, onde pregou contra a idolatria na cidade. De Atenas, ele foi para Corinto, onde ficou algum tempo com Priscila e Aquila. Paulo foi preso pelos judeus, mas o governador libertou Paulo. Passando pela Cesareia, Paulo voltou para Antioquia. A terceira viagem de Paulo. Paulo decidiu ir para Éfeso, onde ficou durante 2 anos, ensinando. Muitas pessoas se converteram e abandonaram a feitiçaria. Ele viajou pela região, pregando e fortalecendo os crentes. Atos, capítulo 19, do versículo 10 a 12. Depois, ele decidiu ir para Jerusalém. A caminho de Jerusalém, Paulo foi avisado do perigo que o esperava. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, do versículo 10 a 11. Os cristãos de Jerusalém ficaram muito encorajados com o sucesso do seu ministério, mas os judeus se revoltaram e tentaram matá-lo. Para o proteger, Paulo ficou preso pelos romanos durante 2 anos. Quando voltou a ser julgado, ele apelou para César para não cair nas mãos dos judeus. No caminho para o julgamento em Roma, o navio que naufragou onde Paulo estava, mas Deus garantiu a Paulo que nem ele nem ninguém no barco iriam morrer. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 24 a 25. Eles conseguiram se salvar na ilha de Malta, depois seguiram para Roma. Em Roma, Paulo teve permissão para ficar debaixo da prisão domiciliária, onde pregou abertamente durante 2 anos. A Bíblia não conta como ocorreu o julgamento com César. Segundo a tradição, Paulo acabou sendo morto pelos romanos alguns anos depois, deixando para trás um grande legado. Bem, e chegamos ao fim da nossa exposição. Podemos ver que Paulo foi um exemplo para todos os cristãos. Paulo destaca-se como um homem que foi completamente transformado por Deus e que foi obediente ao seu chamado. Ele amava o Senhor acima de todas as coisas e se dispôs completamente ao serviço em amor à causa do Evangelho.
Por isso, o apóstolo Paulo é um modelo de fé, serviço e resiliência para todos os cristãos nos dias de hoje. E a sua mensagem traz esperança a todos que a ouvem. Até aqui, a paz do Senhor, espero que tenham gostado do vídeo. Deus não se preocupa em preencher igrejas vazias, mas sim em preencher corações vazios. Pessoal, lembrem-se sempre, a morte na cruz não foi em vão. O canal Atalaias Missionários é mantido por uma campanha de financiamento coletivo. Ajude-nos a arrecadar meios financeiros para melhorar a qualidade dos nossos vídeos. Estes são os números das nossas coordenadas bancárias. Ajude-nos apenas se você quiser.